Olá, meus caros professores de matemática, minhas caras professoras de matemática, eu venho nesse vídeo aqui, ó, para esclarecer alguma dúvida que me pediram aí sobre o exame de proficiência em língua estrangeira no Profmat. O que é o Profmat? Profmat é o mestrado profissional em matemática. O mestrado profissional em matemática, o Profmat, ele exige o exame de proficiência, não em todas as instituições. Tem instituição que não tem essa exigência, mas algumas têm. E aí já me perguntaram, professor, como é que seria mais ou menos esse exame de proficiência? Como é que eu sei que a instituição que eu estou querendo fazer o Profmat, se lá tem? É fácil, só entrar em contato lá, inclusive no edital tem o telefone, tem o e-mail, tá, do Profmat lá, do setor responsável pós-graduação. É só fazer um contatozinho simples, que aí você sabe, tá? O que eu quero trazer nesse vídeo, eu vou trazer um edital e eu vou trazer uma prova e vocês verem. Estou trazendo inclusive de locais diferentes para você ter uma ideia ali, tá? De como é a estrutura então desse exame de proficiência. Bom, quem é você, professor? Eu sou o professor Mota, ajudo professores de matemática a ingressarem no Profmat, que é o tal do mestrado profissional em matemática. Então, olha só, já curta esse vídeo, já comenta alguma coisa aí, tchá, 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 e compartilha com um colega professor de matemática que não sei nem se ele sabe o quanto é importante que ele faça um mestrado profissional. Então, conscientiza ele a subir então na sua profissão, na sua carreira, ser um melhor professor. Não venha sozinho, leve, vá acompanhado que você vai muito mais longe. Então vamos aqui à tela, olha só, estou aqui com o edital do Profmat de Sinop. Onde é que fica Sinop? Sinop fica lá no Mato Grosso, estado de Mato Grosso. Essa aqui é a Universidade do Estado do Mato Grosso, no polo UNEMAT de Sinop. E aí, ó, esse edital aqui, ele está falando especificamente sobre a prova de proficiência em língua estrangeira. Quais são as línguas que você pode optar? Como é que seria então a estrutura dessa prova? Professor, mas vamos supor que a estrutura da prova que eu passe aqui para você seja um pouco diferente da estrutura do polo da instituição onde você vai fazer o seu exame de proficiência, onde você vai fazer o exame de acesso ao Profmat. É porque, pessoal, cada instituição ela tem a sua especificação de como ela vai cobrar esse exame de proficiência. E como eu falei, algumas nem cobram esse exame de proficiência. Então eu vou estar dando uma ideia geral e você vai olhar o específico então da tua instituição, tá bom? Mas o que é importante, ó, vou passar rapidamente pelas informações aqui que não são relevantes para a gente. E aí ele fala aqui, ó, exclusivo para os alunos do Profmat UNEMAT Sinop, tá? Então já confirmando o que eu disse aqui. Então, ó, agora vem a parte aqui, ó, mais específica. As provas consistirão de, olha só, importante, ó, de texto de cunho acadêmico, científico, na língua estrangeira da opção do candidato. Então, se você optou pelo inglês, a prova vem toda, é um conteúdo de cunho científico, acadêmico, tá? E ela vem escrita em inglês. Mas acontece que as questões estão vindo em português e exigem habilidade de leitura e compreensão, assim como clareza na elaboração das respostas. Então, olha só, as questões elas vêm em português e as respostas, olha só, também em português. Então, você vê o texto lá em inglês, você tenta traduzir aquele texto, tenta traduzir e também fazer uma interpretação desse texto. A pergunta vem em português e a sua resposta também é em português. Então, menos mal, né? Não precisa escrever em inglês ou em espanhol lá. Então, ó, os idiomas oferecidos neste polo aqui de Sinop são em inglês ou espanhol. E aí, a nota mínima lá é 7 para que você seja aprovado. Se não tirar 7, reprovado, tá bom? Bom, o restante aqui, ó, é bem comum aqui a todo tipo de prova, né? E o que eu acho que mais importante seja você entender isso. Então, beleza. O que é que a gente vai ter que fazer agora? Dar uma olhada numa prova específica, tá? Então eu estou trazendo aqui, ó, já como eu falei, de um local diferente para que a gente veja então aquilo que é mais ou menos similar às instituições. Isso não quer dizer que todas as instituições sigam essa regra, que cada uma delas vai fazer a sua regra.
para o exame de proficiência. Então eu estou trazendo aqui, ó, na Universidade Federal do Rio Grande, a URGE, eu não sei bem como é que fala, mas tudo bem. É uma prova de língua espanhola. Então vem aqui, ó, você tem 2 horas e 30 minutos, aí fala no divulgação do resultado que não interessa. Nas questões objetivas só tem uma resposta correta. As respostas sempre referentes ao texto base devem ser redigidas em língua portuguesa, como eu falei, não, né? Como o edital lá de Sinop falou, ele está em concordância. Se tiver diferente em outro polo, tudo bem, porque como eu falei, é específico de cada polo. Mas aqui está atendendo lá, mais ou menos igual lá Sinop, tá? Questões com caligrafia ilegível não serão corrigidas. Isso aí tá normal. Olha que legal. Dicionário impresso, monolíngue ou bilíngues, podem ser consultados. Então você pode ir para a prova com um dicionário impresso, tá? Não pode levar o seu celular, não pode levar um laptop, nada. É um dicionário impresso. Eu não tenho nenhum aqui agora à mão, mas você pega o dicionário e você pode levar. Então você está lá vendo o teu texto lá em espanhol ou inglês, está com dúvida em uma palavra, você pode consultar lá no dicionário, de repente te ajuda na interpretação. Dicionário online e outros equipamentos eletrônicos não são permitidos, tá? Aí você vê aqui, ó, FURG, prova de proficiência em língua estrangeira, língua espanhola. Aí tá aqui, ó, pensamento crítico como elemento indispensável ante la desinformação. Aí, Roger Lopache. E aí vem o texto todinho em espanhol. O textozinho com 61 linhas. E aí vem as questões, olha só as questões. O título pode ser considerado com relação ao assunto tratado no texto como uma português, né? O texto todo em português e as opções em português. Só marcar A, B, C, D, interpretaçãozinha de texto de acordo com a sua tradução da língua espanhola. E aí veja aqui, ó, tá todo o textozinho em português. O único texto em espanhol é o texto lá, é o texto em si, né? O texto o textozinho que vem como referência, que é esse texto aqui, ó. Tá bom? Então acho que não é tão complicado assim, né? Se você manja um pouquinho de espanhol, pode levar um dicionário, isso vai te ajudar bastante. Então são só 6 questões no caso aqui da FURG. E aí pronto, acabou. Você vai marcar aqui, ó, quais são as suas questões corretas e tal. E tem aqui uma 7ª questão, a constatação feita ao início do texto de que a nossa sociedade digital é apontada a seguir como positiva ou negativa. Aí você vai escrever também em português. Tem mais outra questão aqui, ó. Qual o grande desafio da educação atual? De que forma poderá conquistá-lo? O que motivou com seja del audiovisual de Catalunha a idealizar o programa EduCac? Como funciona o EduCac? Então tá tudo em português, você vai escrever em português à luz do texto em espanhol, tá? Claro, e evidentemente que aqui é um texto de proficiência em língua espanhola. Então você vai ver o texto, o que é que ele está dizendo, não é a sua opinião, é a opinião do texto, e vai colocar lá, beleza? E é isso, tá? Eu acho que deu para ter uma ideia, né? Não tenho aqui, poderia ter trazido mais algumas provas, mas eu acho que para a gente ter uma ideia simples e básica, seria isso daí. Menos mal que você tem que escrever em português, você tem aqui somente na objetiva marcar a correta que está em português. E é isso, pessoal.